Uma jovem milionária atrasada para uma importante reunião, viu um mendigo idêntico ao seu falecido marido, com um bebê debaixo da chuva. Sem pensar duas vezes, ela deixou as chaves do seu apartamento. Quando voltou, entrou sem bater na porta, e ficou horrorizada com o que eles estavam fazendo. Gabriela, uma jovem e bem-sucedida milionária, estava olhando pela janela de sua casa no alto da cidade. De lá, podia ver a paisagem que tanto esforço lhe custou conquistar, a metrópole vibrante, com suas luzes brilhando mesmo em plena luz do dia, como se o sol não fosse suficiente para iluminar a vida frenética que se desenrolava lá embaixo. As pessoas se moviam como pequenos pontos na distância, e os carros enchiam as avenidas como rios de metal. Gabriela tinha tudo que um dia sonhara, tudo que qualquer pessoa poderia desejar: dinheiro, poder, influência. E, mesmo assim, dentro dela, não havia mais que um abismo. Ao girar lentamente, seu olhar se deteve no reflexo do espelho sobre a lareira. Ali, no vidro, não via a mulher poderosa que todos conheciam, mas sim uma jovem desgastada pelo tempo e pela dor. A luz natural que entrava pelas enormes janelas fazia com que sua pele parecesse mais pálida, como se estivesse perdendo a cor lentamente. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletiam um vazio que nem o luxo nem a riqueza podiam preencher. Gabriela percorreu a sala com o olhar, detendo-se em cada detalhe daquela casa que fora testemunha dos momentos mais felizes e também dos mais devastadores de sua vida. As paredes ainda guardavam o eco das risadas compartilhadas com Antônio, o homem que fora sua âncora em um mundo que muitas vezes parecia volátil demais. Antônio, com seu sorriso caloroso e sua maneira de olhá-la como se ela fosse a única coisa que importava, havia transformado aquele espaço em um lar. Agora, com sua ausência, o lugar não passava de um mausoléu de lembranças. O som de seu telefone quebrou o silêncio. Gabriela caminhou em direção à mesa onde havia deixado o aparelho, seu passo ressoando na fria superfície do chão de mármore. Uma notificação piscava na tela e uma mensagem de sua assistente, lembrando-a da importante reunião daquela manhã. Um suspiro pesado escapou de seus lábios enquanto pegava o telefone. Por um momento, considerou cancelar tudo, mergulhar novamente nas sombras do passado, mas a ideia se desvaneceu quase instantaneamente. Gabriela sabia que havia muito em jogo, e além disso, fugir não era uma opção para alguém como ela. Sem dizer uma palavra, dirigiu-se ao closet, um espaço que um dia compartilhou com Antônio. As roupas de grife enchiam as prateleiras, cada peça cuidadosamente selecionada, cada uma contando a história de uma vida vivida ao máximo. Pegou um vestido preto, simples, mas elegante, e o vestiu com movimentos mecânicos. Não havia ninguém para ajudá-la a se arrumar, ninguém para lhe oferecer um sorriso tranquilizador ou uma palavra de incentivo. Desde que Antônio se fora, Gabriela optara por manter até mesmo os mais próximos à distância. A solidão, por mais dolorosa que fosse, era preferível ao risco de perder alguém novamente. Ao sair do closet, seu olhar encontrou novamente o grande espelho. Desta vez, o que viu foi uma mulher imponente, vestida para o sucesso, mas em seus olhos ainda brilhava um resquício de melancolia. Antônio teria dito que ela estava linda, que aquele vestido a fazia parecer uma rainha. Mas agora, aquelas palavras só existiam em sua memória, flutuando em um lugar ao qual raramente queria acessar. Antes de sair de casa, Gabriela parou diante de uma caixa na entrada. Dentro dela estavam as chaves do apartamento que havia compartilhado com Antônio. Aquele mesmo apartamento que agora estava à venda, em uma tentativa desesperada de encerrar aquele doloroso capítulo de sua vida. Sempre que olhava para aquelas chaves, uma pontada atravessava seu peito, um lembrete de que, embora o tempo continuasse avançando, algumas feridas simplesmente se recusavam a cicatrizar. Guardou as chaves em sua bolsa, decidindo que naquele dia não permitiria que as lembranças a arrastassem para baixo. A vida continuava, e ela devia fazer o mesmo, ou ao menos tentar. Deu uma última olhada ao seu redor, certificando-se de que tudo estava em seu lugar, e saiu de casa com a determinação de uma mulher que tinha o mundo aos seus pés, mas cujo coração estava enterrado no passado. O elevador descia lentamente, e Gabriela se pegou olhando para o seu reflexo nas portas metálicas. Permitiu-se um momento de fraqueza, fechando os olhos e lembrando-se da última vez que Antônio estivera com ela naquele mesmo elevador.
Suas palavras, suaves e cheias de amor, ressoaram em sua mente, e não importa para onde vamos, enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem. Mas agora, a ausência de sua voz fazia com que o vazio se tornasse ainda mais profundo. Ao chegar ao lobby, o porteiro a cumprimentou com um sorriso cortês. Bom dia, senhorita Gabriela, disse ele, mas ela mal assentiu em resposta, sua mente já estava em outro lugar. Lá fora, a cidade a esperava, caótica e vibrante como sempre. Gabriela saiu para a calçada, e a brisa fresca da manhã a lembrou de que, apesar de tudo, o mundo continuava girando. Ela precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, por mais difícil que fosse. Enquanto caminhava em direção ao seu carro, algo chamou sua atenção. Do outro lado da rua, um homem estava sentado no chão, sob a chuva que começava a cair suavemente. Suas roupas estavam sujas e gastas, e ele tinha uma pequena manta enrolada em algo que segurava com cuidado em seus braços. Gabriela semicerrou os olhos, tentando ver melhor através das gotas de chuva que agora caíam mais intensamente. Havia algo naquele homem, na maneira como ele estava inclinado para a frente, protegendo o que quer que estivesse em seus braços, que lhe parecia inquietantemente familiar. Por um momento, o tempo pareceu parar. Gabriela sentiu seu coração começar a bater forte em seu peito. Sua respiração ficou irregular quando uma onda de reconhecimento a atingiu. Aquele homem, e havia algo em seu perfil, na maneira como seu cabelo caía desordenadamente sobre sua testa. Era como se ela estivesse vendo Antônio, não como lembrava, mas como alguém diferente, alguém que levava uma vida completamente diferente. Seu coração bateu forte enquanto ela se aproximava um pouco mais, ignorando a chuva que encharcava seu elegante vestido. Quando estava perto o suficiente, viu-o claramente. O homem levantou o olhar e seus olhos se encontraram. Gabriela sentiu o ar escapar de seu peito. Os olhos daquele homem eram os de Antônio. Exatamente os mesmos, com aquele brilho que um dia fizera sentir-se viva. As palavras ficaram presas em sua garganta enquanto ela tentava encontrar uma explicação racional para o que estava vendo. Era impossível, mas ali estava ele, diante dela, um homem idêntico ao seu amor perdido, segurando nos braços um pequeno bebê que a olhava com curiosidade da segurança da manta. Gabriela ficou ali, imóvel, com a mente girando enquanto tentava processar o que estava acontecendo. A chuva começou a cair com mais força, encharcando os três em questão de segundos. O homem a olhou diretamente, seus olhos cheios de uma mistura de surpresa e algo mais, algo que ela não conseguiu identificar de imediato. Você precisa de ajuda, murmurou Gabriela, quase sem pensar, sua voz sufocada pela emoção. O homem a olhou fixamente, e por um momento, parecia que o tempo havia congelado ao seu redor. Então, ele assentiu lentamente, seus lábios tremendo ligeiramente como se estivesse prestes a dizer algo, mas sem saber como. Gabriela procurou em sua bolsa com as mãos trêmulas e tirou as chaves do apartamento, as mesmas que havia guardado alguns minutos antes. Estendeu a mão para ele, oferecendo as chaves com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Pegue isso. Abrigue-se da chuva. E está vazio. O homem a olhou com incredulidade, mas pegou as chaves sem dizer uma palavra, seus dedos roçando os dela por um breve instante. Esse contato enviou uma corrente elétrica através de seu corpo, um eco de algo que ela havia sentido há muito tempo, quando o amor ainda não havia se transformado em dor. Sem dizer mais nada, Gabriela deu meia volta e se afastou, seu coração martelando no peito. Caminhou sob a chuva, deixando que a água lavasse as lágrimas que ela nem sabia que haviam começado a cair. O que ela havia feito? Por que havia reagido dessa maneira? Mas não havia tempo para refletir. A cidade continuava seu curso, e ela tinha uma reunião que não podia adiar. Enquanto se afastava, a sensação de estar deixando algo importante para trás a invadiu. Mas ela não podia parar. Não agora. As respostas teriam que esperar, embora uma parte dela soubesse que aquele encontro sob a chuva havia mudado algo em seu interior, algo que ela não tinha certeza se poderia controlar. Gabriela não conseguia tirar da mente a imagem daquele homem sob a chuva. A reunião que tivera naquela manhã, com empresários poderosos e figuras-chave do mercado,
transcorreu sem contratempos. Mas, apesar do sucesso em cada ponto discutido, Gabriela se sentiu distante, como se estivesse no piloto automático. As palavras ressoavam na sala, mas nenhuma conseguia atravessar a barreira de pensamentos que a mantinham presa à lembrança daqueles olhos, os olhos de Antônio, olhando para ela de um rosto que não poderia ser dele. Quando finalmente a reunião terminou, Gabriela se desculpou rapidamente, ignorando os olhares curiosos de seus colegas, e dirigiu-se diretamente para seu carro. O motorista, acostumado à sua eficiência, não fez perguntas e a levou em silêncio até sua casa. Mas, em vez de sentir alívio ao retornar ao seu refúgio, uma inquietação crescente começou a tomar conta dela. Não demorou muito para que se encontrasse caminhando novamente sob a chuva, seus passos rápidos ressoando nas ruas molhadas enquanto se dirigia ao antigo apartamento. À medida que se aproximava, os pensamentos giravam em sua mente. O que ela esperava encontrar? Quem era realmente aquele homem? A lógica tentava prevalecer, dizendo-lhe que tudo não passava de uma coincidência, uma ilusão criada por sua mente atormentada pela perda. Mas havia algo mais profundo, uma intuição que não podia ignorar, que a empurrava para aquele lugar com uma força que não compreendia. Ao chegar, a porta do apartamento estava fechada. Gabriela hesitou por um momento antes de girar a chave na fechadura, sua respiração entrecortada. Não sabia o que encontraria do outro lado, mas sentia uma necessidade imperiosa de descobrir. O interior estava em silêncio. A chuva lá fora batia suavemente contra as janelas, criando um murmúrio constante que preenchia o espaço vazio. Gabriela deu um passo à frente, de imediato, viu Raul, sentado no chão da sala, com a pequena Violeta adormecida em seus braços. A cena atingiu com força, o homem que tanto se parecia com Antônio estava ali, naquele lugar tão cheio de lembranças, segurando um bebê com a ternura e o cuidado de um pai. Gabriela sentiu que tudo ao seu redor desmoronava, restando apenas o peso da realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Raul levantou o olhar ao ouvi-la entrar, e por um instante, ambos se olharam em silêncio. Não havia palavras para descrever o que passava pela mente de Gabriela naquele momento. Suas emoções eram um turbilhão incontrolável, confusão, raiva, tristeza, mas também algo mais, algo que ela não queria admitir. Obrigada por isso, não sei como. Raul começou a dizer, sua voz era suave, carregada de uma humildade que contrastava com a imagem de Antônio que Gabriela tinha em mente. Mas antes que pudesse terminar, Gabriela o interrompeu. Quem é você realmente? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Por que você se parece tanto com ele? Ela não conseguiu evitar que seu tom refletisse a mistura de suspeita e dor que a consumia. Raul ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Meu nome é Raul, respondeu finalmente. Sou apenas um homem que teve uma vida difícil. Não sei de quem você está falando, mas te asseguro que não sou quem você pensa. Gabriela sentiu a raiva começar a ferver dentro dela. Você não pode me dizer que isso é coincidência. Você se parece exatamente com ele. O desespero em sua voz era palpável, e Raul percebeu. E agora você está aqui, neste apartamento. Não pode ser apenas uma casualidade. Raul olhou com uma mistura de compaixão e algo que parecia uma profunda tristeza. Não estou aqui por acaso, confessou em voz baixa. Mas também não sou a pessoa que você pensa. Só precisava de um lugar seguro para minha irmã. Gabriela congelou. A palavra irmã ressoou em sua mente, abrindo uma nova porta de incerteza. Ela olhou para a pequena Violeta, ainda adormecida nos braços de Raul, e sentiu uma pontada de dor ao perceber que aquela pequena criatura estava tão sozinha quanto ela. Quem é ela? Perguntou, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. Raul acariciou delicadamente a cabeça do bebê antes de responder. Violeta é minha irmã. Eu a encontrei sozinha, depois que nossa mãe nos abandonou. A crueza de suas palavras deixou Gabriela sem fôlego. Não havia esperado uma história tão trágica. Tenho cuidado dela desde então, tentando nos manter seguros. Gabriela permaneceu em silêncio,
sua mente lutando para processar a informação. Tudo o que havia imaginado, todas as respostas que esperava encontrar, se desvaneciam no ar. Mas apesar da nova direção que a conversa tomava, algo dentro dela continuava a não se encaixar. Ela não podia ignorar a semelhança, nem a intensidade com que ele olhava, como se ele também estivesse revivendo memórias que não podia explicar. "Como você chegou aqui, Raul?", perguntou, ainda buscando uma resposta que pudesse dar sentido a tudo. Raul suspirou, o peso de sua história era evidente em sua expressão. "Perdi tudo há anos. Tenho vagado de um lado para o outro, procurando trabalho, procurando uma oportunidade para dar a Violeta a vida que ela merece. Hoje, eu só estava procurando um abrigo, algo temporário. Não esperava me deparar com alguém como você e nem com um lugar como este." Gabriela sentiu um nó se formar em sua garganta. Havia algo na maneira como Raul falava, na sinceridade de seu tom, que a desarmava. Mas, ao mesmo tempo, seu coração não podia deixar de bater forte, impulsionado pela sensação de que algo mais profundo estava acontecendo. Este apartamento era de alguém que eu amei muito. Alguém que não está mais aqui. A confissão saiu de seus lábios antes que pudesse se conter. Raul a observou em silêncio, seu olhar cheio de compreensão. Às vezes, as coisas que acreditamos ter perdido para sempre encontram um caminho de volta até nós de maneiras que não podemos entender, disse suavemente. Suas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoaram em Gabriela, como se ele tivesse acabado de revelar uma verdade que ela vinha negando. Naquele momento, algo no rosto de Raul mudou. Foi quase imperceptível, mas Gabriela notou, uma sombra cruzou seus olhos, uma expressão fugaz que a fez estremecer. Já ouvi histórias, continuou, sua voz agora um pouco mais baixa, como se temesse ser ouvido. Histórias sobre almas que retornam, sobre pessoas que encontram seu caminho de volta do outro lado. Não sei se são verdadeiras, mas há dias em que sinto que vivi mais de uma vida. Gabriela deu um passo para trás, surpresa com a revelação. O quarto, que antes era um refúgio familiar, de repente parecia estranho, quase opressivo. As palavras de Raul ecoaram em sua mente, despertando pensamentos e medos que ela havia tentado reprimir. "O que você está dizendo?" Sua voz era apenas um sussurro, cheia de incredulidade e medo. Raul olhou diretamente para ela, seus olhos cravados nos dela, e o que disse a seguir a deixou paralisada. "Não sei quem era o seu Antônio, mas há dias em que acordo e sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Como se as lembranças que tenho não fossem realmente minhas." A confissão caiu como um golpe no estômago de Gabriela. Durante um momento eterno, o mundo ao seu redor se desvanecia, deixando-a presa na intensidade daquele instante. A possibilidade de que Raul pudesse ser uma reencarnação de Antônio, ou algo muito mais misterioso, a aterrorizava e fascinava em igual medida. A pequena Violeta começou a se mexer nos braços de Raul, acordando com um suave gemido. Gabriela observou, sentindo seu coração apertar dolorosamente. Aquela criança inocente, sem saber, era parte de um enigma que parecia crescer a cada segundo que passava. Raul, com ternura, a embalou e começou a cantarolar uma melodia suave, a mesma melodia que Antônio costumava cantar para Gabriela nas noites em que se sentiam distantes do mundo. Gabriela não conseguiu suportar mais. Precisava de ar, precisava de espaço para processar tudo o que acabará de ouvir. Eu preciso sair", murmurou, recuando em direção à porta. Raul assentiu, mas não tentou detê-la. "Gabriela", disse suavemente enquanto ela alcançava a porta, "se decidir voltar, estarei aqui." Gabriela não respondeu. Simplesmente saiu do apartamento, sentindo a pressão em seu peito aumentar a cada passo que dava. Quando finalmente estava fora, a chuva envolveu novamente, mas ela não se importou. Caminhou sem rumo, tentando encontrar sentido no que acabará de experimentar. As palavras de Raul continuavam ressoando em sua mente, entrelaçadas com suas próprias lembranças de Antônio. Seria possível que o homem que amara tanto tivesse retornado de alguma forma? Ou estaria apenas projetando sua dor e desespero em um desconhecido que compartilhava um rosto semelhante?
As perguntas a atormentavam, mas no fundo do seu coração, uma verdade começou a tomar forma, uma verdade que não estava certa de poder enfrentar. O mistério de Raul, a conexão inexplicável que sentia com ele, e a pequena Violeta que parecia ser o laço que os unia, tudo apontava para algo além de sua compreensão. Gabriela sabia que o caminho à frente seria complicado, cheio de incertezas e perigos, mas também sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Enquanto a chuva caía ao seu redor, compreendeu que havia iniciado uma jornada sem volta, uma jornada que a levaria a descobrir a verdade, não importando quão sombria ou reveladora fosse. E com essa certeza, Gabriela decidiu o que deveria fazer. Precisava voltar ao apartamento, precisava enfrentar Raul e, mais importante, precisava descobrir se a conexão que sentia com ele era mais do que uma simples coincidência. Porque no fundo de sua alma, Gabriela sabia que algumas histórias estavam destinadas a continuar, mesmo além da morte. Gabriela caminhou sem rumo pelas ruas encharcadas, com a mente presa em um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. Cada passo que dava aproximava mais de uma verdade que não tinha certeza se queria enfrentar. A imagem de Raul e da pequena Violeta, naquele apartamento que um dia fora seu refúgio, continuava a persegui-la, golpeando com força a fortaleza que havia construído ao longo dos anos. As palavras de Raul, carregadas de um mistério que escapava à razão, ressoavam repetidamente em sua mente. O som do seu próprio nome interrompeu seus pensamentos. Gabriela parou de repente, ao se virar, viu uma figura conhecida caminhando em sua direção sob a chuva. Era Laura, sua melhor amiga desde a infância, a única pessoa que conhecia a verdadeira profundidade de sua dor. Laura observava com preocupação enquanto se aproximava, com seu guarda-chuva protegendo-a da chuva. Gabriela, você está bem? Eu te vi sair do prédio e você parece diferente, disse Laura com uma voz suave, mas cheia de inquietação. Ela sabia melhor do que ninguém o quanto Gabriela havia sofrido após a morte de Antônio, e vê-la tão afetada novamente acendeu um sinal de alerta em seu interior. Gabriela assentiu, mas a verdade estava escrita em seu rosto. Não conseguia esconder a confusão que a consumia, e Laura percebeu isso imediatamente. O que aconteceu? Insistiu, seu olhar atravessando a fachada que Gabriela tentava manter. É complicado, murmurou Gabriela, baixando o olhar para o chão como se ali pudesse encontrar as respostas que tanto precisava. Ah, e alguém no apartamento. Alguém que se parece demais com Antônio. Laura franziu o senho, desconcertada pelo que estava ouvindo. O que você quer dizer com se parece com Antônio? Você está dizendo que o conhece? Não, respondeu Gabriela, mas havia um tom de dúvida em sua voz. Eu não o conheço. Mas quando o vi, e foi como se estivesse vendo Antônio de novo. Eu não consigo explicar. E há algo mais, algo que me faz pensar que isso não é apenas uma coincidência. Laura olhou em silêncio por um longo momento, tentando processar o que acabará de ouvir. Finalmente, segurou a mão de Gabriela com firmeza. Vamos sentar em algum lugar e falar sobre isso. Você não pode ficar vagando na chuva desse jeito. Gabriela não protestou. Seguiu Laura até um pequeno café nas proximidades, um lugar que ambas costumavam visitar quando precisavam escapar da agitação da cidade. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, de onde podiam observar a chuva caindo incessantemente sobre as ruas desertas. A atmosfera era íntima, quase reconfortante, mas a tensão no ar era palpável. Laura segurou as mãos de Gabriela entre as suas, seus olhos cheios de preocupação. Me diga o que está acontecendo, Gabi. Eu preciso entender para poder te ajudar. Gabriela respirou fundo antes de falar. Encontrei um homem na rua esta manhã. Ele estava sob a chuva, com um bebê nos braços. Quando o vi, e pensei que estava alucinando. Ele é igual ao Antônio, Laura. Exatamente igual. O mesmo rosto, a mesma expressão nos olhos. Mas eu sei que não é ele. Não pode ser. Laura franziu o senho, seus pensamentos lutando para entender o que Gabriela estava dizendo. Você falou com ele? Ele disse algo que te fez pensar que conhece o Antônio? Gabriela assentiu lentamente.
Ele disse que não sabe quem é Antônio, mas que às vezes sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Que tem memórias que não são dele. E o mais estranho é que, quando escuto, sinto que ele não está mentindo. Laura se inclinou para a frente, sua voz baixa e cheia de preocupação. Gabi, o que você está me dizendo soa perigoso. Quero dizer, é possível que esse homem esteja brincando com você. Ele pode estar tentando te manipular, aproveitando-se da sua vulnerabilidade. As palavras de Laura eram um eco das dúvidas que Gabriela estava tentando reprimir. Ela sabia que a situação era estranha, que havia muitas incógnitas e que poderia estar arriscando muito ao continuar com isso. Mas também sabia que havia algo em Raul que a atraía de uma maneira que não conseguia explicar. Algo que a fazia sentir que precisava saber mais, mesmo que isso significasse enfrentar uma verdade que poderia destruí-la completamente. Eu sei, Laura. Sei que é irracional. Mas quando olho, sinto que algo está errado, como se houvesse uma parte da história que me falta. Não acho que ele esteja mentindo, mas não sei o que pensar. E há algo mais que eu não te contei. Gabriela fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras. Laura esperou em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Ele canta a mesma música que Antônio costumava cantar. A mesma melodia, com a mesma cadência. Não é uma música comum, era algo que Antônio compôs para mim. E ouvi-la sair dos lábios de outra pessoa, alguém que se parece exatamente com ele, e é como se o tempo tivesse parado, como se eu estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Laura olhou, claramente afetada pela angústia de sua amiga. Isso é mais profundo do que imaginei. Mas, Gabi, você precisa se proteger. Não pode deixar que essa situação te consuma. Você precisa de respostas, mas também precisa ter cuidado. Não sabemos quem é esse homem nem quais são suas intenções. Gabriela assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras de Laura. Mas algo dentro dela resistia a se afastar. Havia algo mais que precisava descobrir, uma verdade que sentia estar ao seu alcance. Ao voltar para o apartamento, Gabriela sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A noite havia caído sobre a cidade, e o prédio estava envolto em sombras. Ela subiu as escadas com uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que precisava confrontar Raul, descobrir o que realmente estava acontecendo. Ao entrar, encontrou Raul sentado no mesmo lugar onde o havia deixado. A pequena Violeta agora estava acordada, brincando com um velho ursinho de pelúcia que Gabriela havia deixado no apartamento. Era um brinquedo que Antônio lhe dera uma vez, um detalhe que ela não havia notado antes e que agora atingiu com uma força incomum. Raul levantou o olhar ao ouvi-la entrar, mas não disse nada. Gabriela atravessou a sala com passos decididos e parou na frente dele, seu coração batendo forte. Eu preciso saber mais, disse Gabriela, sua voz firme, mas carregada de emoções. Não posso continuar vivendo com essas dúvidas. Diga-me a verdade, Raul. Quem é você? Por que sente que está vivendo a vida de outra pessoa? Raul olhou em silêncio por um longo momento, seus olhos cheios de uma tristeza que parecia infinita. Finalmente, ele falou, sua voz era suave e medida. Eu não tenho todas as respostas que você busca, Gabriela. Só sei o que sinto, o que experimentei. Desde que me lembro, sinto que minha vida não é realmente minha. Há memórias que me assaltam nos sonhos, lugares que não reconheço, mas que me parecem familiares. E quando te vi esta manhã, algo se acendeu dentro de mim. Uma conexão que não posso explicar, mas que me diz que você também faz parte de tudo isso. Gabriela sentiu que suas defesas se quebravam. Estava tentando manter a compostura, mas as palavras de Raul estavam despertando algo que estava adormecido em seu interior por tempo demais. Antônio era tudo para mim, confessou, sua voz tremendo ligeiramente. Perdê-lo me destruiu. E agora você aparece, com o rosto dele, seus gestos, até mesmo sua voz. É como se eu estivesse vendo um reflexo dele, mais distorcido. Preciso saber se há algo mais por trás de tudo isso.
Algo que me permita entender por que você está aqui. Raul se levantou, ainda segurando Violeta em seus braços. Deu um passo em direção a Gabriela, sua expressão grave. Há algo que eu não te contei, admitiu, com uma tensão visível em seu rosto. Algo que tentei esquecer, mas que agora não posso ignorar. Gabriela olhou, expectante, o ar entre eles carregado de uma mistura de antecipação e temor. Antes de te conhecer, antes de tudo isso, encontrei alguém que me disse algo perturbador. Me falou sobre reencarnação, sobre almas que retornam para completar o que deixaram inacabado. Não dei importância na época, considerei uma loucura. Mas desde que te vi, tudo mudou. Não consigo parar de pensar na possibilidade de que o que me disseram tenha algo de verdade. Gabriela sentiu que o chão sob seus pés desaparecia. A ideia de que Antônio pudesse ter voltado de alguma forma, através desse homem que estava à sua frente, era tão aterrorizante quanto fascinante. Mas antes que pudesse responder, uma voz vinda da porta do apartamento a sobressaltou. O que está acontecendo aqui? A figura de um homem apareceu na entrada, e Gabriela sentiu que seu mundo cambaleava mais uma vez. Era Eduardo, o irmão de Antônio, a quem não via desde o funeral. Seu rosto estava endurecido pela desconfiança, seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e surpresa. O que diabos significa isso, Gabriela? Eduardo exigiu, seu olhar alternando entre Gabriela e Raul. Por que esse homem está aqui? Quem é ele? A tensão na sala se tornou insuportável. Gabriela não sabia como responder, como explicar o que nem ela conseguia compreender completamente. Mas antes que pudesse dizer algo, Eduardo avançou em direção a Raul com uma fúria contida. Você está brincando com ela, acusou, suas palavras impregnadas de veneno. Acha que pode enganá-la só porque se parece com Antônio? Que tipo de truque doentio é esse? Raul não recuou, mas sua expressão se endureceu. Não estou aqui para machucá-la, disse, sua voz baixa, mas firme. Só estou tentando entender o que está acontecendo, assim como ela. Isso é uma loucura, disparou Eduardo, voltando seu olhar para Gabriela. Não posso acreditar que você esteja permitindo isso, Gabriela. Esse homem não é Antônio. Nunca será. E quanto antes você entender isso, melhor. As palavras de Eduardo caíram como um golpe sobre Gabriela, mas antes que pudesse processá-las, Violeta começou a chorar nos braços de Raul. A tensão na sala se quebrou pelo choro da pequena, e todos os olhos se voltaram para ela. Gabriela sentiu que o peso de tudo o que havia acontecido nas últimas horas a esmagava. Não sabia em quem confiar, no que acreditar. As perguntas continuavam sem resposta, e a presença de Eduardo só complicava ainda mais as coisas. Mas enquanto olhava para Raul, segurando Violeta com tanta ternura, soube que não podia simplesmente deixar tudo para trás. Havia um mistério aqui, um que precisava resolver, não importando quão dolorosa fosse a verdade que descobrisse. Eduardo, por favor, disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Preciso que confie em mim. Deixe-me lidar com isso. Preciso de respostas, e só as conseguirei se continuar. Eduardo olhou com incredulidade, mas viu a determinação em seus olhos. Depois de um longo momento, assentiu, embora claramente não estivesse convencido. Não sei o que você está buscando, Gabriela, mas tenha cuidado. Esse homem não é quem você pensa. Gabriela assentiu, sabendo que as palavras de seu cunhado vinham de um lugar de preocupação. Mas também sabia que não podia parar agora. Estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade, e não podia permitir que o medo a afastasse de seu caminho. Raul, por sua vez, manteve o olhar fixo em Gabriela, como se também buscasse nela a mesma certeza que ele precisava. Estou aqui, Gabriela, disse com uma suavidade que a desarmou completamente. Não sei quem fui antes, mas sei que quero descobrir isso com você. Gabriela olhou, seu coração batendo forte. Sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas também sabia que precisava seguir em frente. E enquanto a pequena Violeta se aninhava nos braços de Raul, Gabriela tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo.
Havia chegado o momento de enfrentar o passado, de abrir portas que talvez nunca devessem ter sido fechadas, e de descobrir se o homem à sua frente era realmente quem dizia ser, ou se havia algo mais profundo e sombrio esperando para ser revelado. Na manhã seguinte, Gabriela acordou com uma determinação renovada. A visita de Eduardo e as palavras de Raul haviam agitado uma tempestade de emoções e perguntas dentro dela, e sabia que não podia continuar ignorando a necessidade de buscar respostas. Depois de tomar café da manhã em silêncio, decidiu que precisava falar com alguém que pudesse oferecer uma perspectiva diferente, alguém que entendesse de mistérios que a ciência não podia explicar. Vou ver uma curandeira, anunciou Gabriela, olhando para Raul e Violeta, que brincavam com blocos coloridos no chão da sala. Ouvi dizer que ela tem conhecimentos sobre coisas que nem todos compreendem. Talvez ela possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Raul levantou o olhar, surpreso com a decisão de Gabriela, mas assentiu. Você acha que ela pode ajudar? Perguntou com um tom de ceticismo em sua voz. Não sei, admitiu Gabriela, mas temos que tentar. Não podemos ficar aqui sentados esperando por respostas que talvez nunca cheguem sozinhas. Gabriela se arrumou rapidamente e saiu do apartamento, o coração batendo com uma mistura de nervosismo e esperança. A curandeira, conhecida na cidade por sua habilidade de ler energias e se comunicar com o além, vivia nos arredores da cidade, em uma casa que parecia saída de outro tempo, cercada por um jardim selvagem e misterioso. Ao chegar, Gabriela foi recebida pela curandeira, uma mulher de idade avançada com um olhar intenso que parecia ver além do que os olhos podiam perceber. Bem-vinda, disse com uma voz que ressoava com uma autoridade tranquila. Sei que você vem em busca de respostas para perguntas que a atormentam. Gabriela assentiu, impressionada pela percepção da mulher. Sim, é verdade. Preciso entender a conexão entre um homem que acabei de conhecer e alguém que perdi há muito tempo. A curandeira conduziu a uma pequena sala cheia de símbolos místicos e velas aromáticas, onde pediu que se sentasse em frente a uma mesa coberta com um pano de veludo preto. Vamos ver o que os espíritos nos revelam, disse enquanto começava a dispor cartas de tarô sobre a mesa. Enquanto a curandeira embaralhava as cartas, Gabriela sentiu como a atmosfera da sala se carregava de uma energia palpável. Cada movimento da curandeira parecia tecer um fio invisível ao redor delas, unindo o mundo visível a segredos ocultos nas sombras do tempo. A curandeira colocou as cartas com cuidado, seu olhar fixo nos símbolos que apareciam diante delas. Depois de alguns momentos de contemplação, levantou o olhar para Gabriela. O homem de quem você fala, começou, tem uma alma antiga, uma que já viajou muito além deste plano. As cartas indicam uma conexão profunda, um laço que vai além da vida e da morte. Gabriela ouviu com a respiração suspensa, cada palavra da curandeira acendendo uma chama de esperança e medo dentro dela. Está dizendo que ele pode ser, e uma reencarnação? Perguntou, quase sem ousar acreditar. A curandeira assentiu lentamente. É possível. Às vezes, as almas encontram seu caminho de volta para as pessoas e lugares que foram importantes para elas. Mais a mais, acrescentou, apontando para uma carta específica. Esse homem também traz consigo uma missão, algo que ele precisa resolver antes de poder encontrar paz. E você está intrinsecamente ligada a essa missão. Gabriela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de missão? Perguntou, sua voz quase um sussurro. É algo que vocês devem descobrir juntos, respondeu a curandeira com seriedade. O caminho não será fácil, e haverá provas a enfrentar. Mas as cartas também mostram que há amor, e um amor poderoso que pode ter a força de transcender a prova do tempo. Gabriela ficou em silêncio, tentando processar a informação. O pensamento de que Antônio, ou pelo menos sua alma, poderia ter voltado de alguma maneira, enchia seu coração de uma emoção contraditória. Era tanto uma promessa de consolo quanto uma carga de responsabilidade imensa. Depois de agradecer à curandeira, Gabriela voltou ao apartamento, sua mente sobrecarregada pelos pensamentos e revelações do dia. Ao entrar, encontrou Raul brincando tranquilamente com Violeta, ambos alheios às tormentas que assolavam o coração de Gabriela. Raul levantou o olhar e sorriu ao vê-la, mas seu sorriso se desfez quando viu a expressão em seu rosto.
O que aconteceu? Perguntou, levantando-se imediatamente. Gabriela se aproximou e sentou-se ao lado dele, tomando suas mãos entre as suas. A curandeira confirmou que há algo extraordinário em você, Raul. Algo que nem sequer podemos começar a entender completamente. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ela acredita que você pode ser a reencarnação de alguém que amei e que você tem uma missão a cumprir, algo que está conectado a mim. Raul olhou, seus olhos cheios de perguntas. E o que vamos fazer? Perguntou, sua voz cheia de uma mistura de temor e resolução. Gabriela apertou sua mão, sentindo uma nova onda de determinação. Vamos descobrir juntos, disse. Não importa o que for preciso, vamos descobrir a verdade sobre quem você é e sobre o que estamos destinados a fazer. Ambos ficaram ali, sentados lado a lado, enquanto lá fora a cidade continuava com seu agito diário, alheia à busca que Gabriela e Raul estavam prestes a empreender. Uma busca que os levaria através das sombras do passado e, com sorte, para uma luz de entendimento e redenção. A revelação da curandeira havia deixado uma marca profunda em Gabriela e Raul. Ambos sabiam que o caminho à frente estaria cheio de desafios, mas também entendiam que cada passo dado juntos os aproximava mais da verdade. Nos dias que se seguiram, enquanto Gabriela tentava se adaptar à ideia de que Raul pudesse ser a reencarnação de seu amado Antônio, ela se pegou observando-o mais de perto, procurando por sinais que confirmassem ou desmentissem as palavras da curandeira. Enquanto isso, Raul se dedicava a cuidar de Violeta com um amor e uma dedicação que tocavam o coração de Gabriela. A pequena, alheia às complicações dos adultos ao seu redor, havia encontrado um lugar especial na vida de Gabriela, iluminando seus dias com sua risada inocente e seus jogos infantis. Uma tarde, enquanto Gabriela observava Raul brincar com Violeta na sala, a curiosidade superou sua reserva. Raul, você pode me contar mais sobre Violeta? Perguntou, sentando-se ao lado dele no tapete. Como ela chegou a estar com você? Raul olhou para Violeta, que estava empilhando blocos com concentração, antes de responder. Violeta, minha irmã mais nova, começou, sua voz suave, mas cheia de uma emoção contida. Como já te disse, nossa mãe nos abandonou pouco depois de Violeta nascer. Ela não estava em condições de cuidar de nós. Então eu assumi a responsabilidade por Violeta, prometi que a protegeria, não importa o que acontecesse. Gabriela ouviu atentamente, sentindo como a história de Raul ressoava com sua própria dor e perda. Deve ter sido incrivelmente difícil para você, disse, sua voz cheia de empatia. Foi, e ainda é, admitiu Raul, permitindo-se um pequeno sorriso ao ver Violeta aplaudir depois de colocar outro bloco em sua torre. Mas ela é minha luz. Ela me deu uma razão para continuar, mesmo nos dias mais sombrios. Gabriela assentiu, entendendo muito bem a necessidade de encontrar alguma luz na escuridão. Ela é muito sortuda por ter você, disse, e por um momento, seus olhos encontraram os de Raul, compartilhando um entendimento silencioso das provações que cada um havia enfrentado. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Gabriela se levantou para abrir, encontrando Laura no umbral. Espero não estar chegando em um mau momento, disse Laura, olhando por cima do ombro de Gabriela em direção a Raul e Violeta na sala. Nunca é um mau momento para você, respondeu Gabriela, sorrindo enquanto deixava sua amiga entrar. Laura se juntou a eles na sala, cumprimentando Raul com um aceno cortês antes de concentrar sua atenção em Violeta. Ela é uma menina linda, comentou, observando como a pequena brincava. Posso ver por que ela ilumina sua vida. A tarde transcorreu em uma conversa amena, com Laura atualizando Gabriela sobre as últimas novidades de seus amigos em comum e os acontecimentos da cidade. Mas enquanto falavam, Gabriela não pôde evitar sentir uma crescente sensação de que algo faltava, uma peça do quebra-cabeça que ainda precisava ser colocada. Quando Laura se despediu, Gabriela se sentou novamente ao lado de Raul, observando Violeta brincar. Raul, há algo que a curandeira mencionou, começou, hesitando um pouco antes de continuar. Ela disse que você pode ter uma missão a cumprir, algo que está conectado a mim. Você sentiu algo, algum impulso ou memória que possa te dar uma pista? Raul franziu a testa, pensativo.
Não tenho certeza, admitiu. Às vezes, tenho esses sonhos, visões de lugares que não reconheço e pessoas que nunca conheci. Mas há algo mais, e ele se deteve, como se lutasse para decidir se devia revelar mais. O que é? Perguntou Gabriela, encorajando-o a se abrir. Desde que cheguei aqui, sinto uma estranha atração pelo parque onde nos encontramos pela primeira vez. Como se algo ou alguém me chamasse para lá. Não sei o que significa, mas acho que pode ser importante. Gabriela ouviu, sua curiosidade despertada pela menção do parque. Amanhã, vamos até lá, decidiu. Talvez, estando lá, você consiga entender melhor o que está te chamando. Raul assentiu, embora parecesse inseguro. Estou disposto a tentar, disse, embora sua voz traísse seu nervosismo. Gabriela sorriu, tentando oferecer-lhe algum consolo. Não importa o que encontremos, enfrentaremos juntos. E talvez, só talvez, encontremos as respostas que ambos buscamos. Assim, com a promessa de um novo dia e novas revelações, Gabriela e Raul se prepararam para explorar os mistérios que o destino parecia ansioso por revelar, sem saber que cada passo os aproximava mais de um entendimento que mudaria suas vidas para sempre. Ao amanhecer do dia seguinte, Gabriela e Raul, acompanhados pela pequena Violeta, dirigiram-se ao parque onde se encontraram pela primeira vez. O ar fresco da manhã e os primeiros raios de sol que se filtravam pelas folhas das árvores criavam uma atmosfera quase mágica, perfeita para a busca de respostas que ambos ansiavam. Caminharam em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que chegaram a uma parte do parque que parecia ressoar particularmente com Raul. Ele parou e fechou os olhos, respirando profundamente, como se tentasse captar algum sinal invisível para os outros. Gabriela observou Raul com uma mistura de preocupação e fascínio. Você sente alguma coisa? Perguntou suavemente, sem querer quebrar a concentração de Raul, mas ansiosa por entender o que estava acontecendo. Raul abriu os olhos lentamente, seu olhar refletia uma confusão emocional. É estranho. É como um eco, um sentimento de nostalgia por algo que não consigo lembrar completamente. É como se este lugar tivesse importância, mas eu não sei porquê. Violeta, talvez sentindo a tensão ou a seriedade do momento, aproximou-se de Raul e segurou sua mão. A simples ação pareceu dar a Raul um novo tipo de força. Ele sorriu para a menina e depois olhou para Gabriela. Talvez eu só precise de tempo. Talvez as respostas venham se formos pacientes. Gabriela assentiu, entendendo a necessidade de dar espaço ao processo, por mais misterioso que fosse. Decidiram sentar-se em um dos bancos próximos, permitindo que o ambiente tranquilo os envolvesse. Enquanto estavam sentados, Gabriela se permitiu observar como Raul interagia com Violeta, notando a facilidade e o amor com que ele lidava com cada gesto ou palavra dirigida à pequena. Raul, começou Gabriela, buscando as palavras certas para expressar o que sentia, não sei o que o futuro nos reserva, mas quero que saiba que aprecio tudo o que você está fazendo. Não só por tentar entender o que está acontecendo com você, mas também por como você cuida de Violeta. É mais do que qualquer um poderia pedir. Raul olhou para Gabriela, sua expressão era uma mistura de gratidão e algo mais, algo que parecia próximo ao assombro. Obrigado, Gabriela. Você não sabe o quanto significa para mim ouvir isso, especialmente vindo de você. Estou tão perdido nisso tudo quanto você, mas ter seu apoio e faz com que tudo pareça possível. A conversa foi interrompida pelo som de risadas infantis. Um grupo de crianças brincava perto, correndo atrás de uma bola colorida. Violeta observava com interesse, e Gabriela, notando sua curiosidade, sugeriu: por que não vamos brincar um pouco com eles? Pode ser bom para a Violeta interagir com outras crianças. Raul concordou, e juntos se aproximaram do grupo. Gabriela observava como Violeta, inicialmente tímida, começava a se integrar com as outras crianças sob o olhar atento de Raul. Era um momento simples, um daqueles instantes de alegria pura e inocente que, às vezes, parecem estar distantes quando se está envolto em mistérios e preocupações adultas. Enquanto as crianças brincavam, Gabriela se virou para Raul. Sabe,
há algo na forma como você cuida de Violeta. Me lembra Antônio, disse, a voz carregada de emoção. Ele sempre disse que queria ter filhos um dia, que seria um pai amoroso e dedicado. Ver essa mesma dedicação em você é reconfortante e doloroso ao mesmo tempo. Raul olhou, uma sombra de tristeza cruzando brevemente seu rosto. Eu gostaria de poder lembrar se isso é algo de mim, ou dele, ou de ambos. Mas, Gabriela, estar aqui com você, com Violeta, me faz sentir que estou no caminho certo, que talvez este seja o lugar onde devo estar, independentemente das respostas que encontrarmos. Gabriela assentiu, as palavras de Raul aquecendo um canto de seu coração que havia estado frio por muito tempo. À medida que o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre o parque, Gabriela sentiu uma mistura de esperança e melancolia. O dia não havia trazido todas as respostas que esperavam, mas havia reforçado o laço crescente entre eles, um laço que, suspeitava, seria crucial nos dias vindouros. Enquanto pegavam Violeta para voltar para casa, Gabriela sabia que o caminho à frente seria complicado e talvez doloroso. Mas também sabia que, aconteça o que acontecer, não estariam sozinhos nessa jornada. Com Raul e Violeta ao seu lado, enfrentaria o que viesse com uma força renovada, esperançosa de que, no final, encontrariam a paz e as respostas que tanto buscavam. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma calma tensa. Gabriela e Raul continuavam sua rotina diária com Violeta, mas ambos sabiam que as respostas que procuravam ainda estavam escondidas nas sombras. Gabriela, em particular, sentia uma crescente necessidade de descobrir mais sobre o misterioso laço que parecia unir Raul ao passado de Antônio. No entanto, ela sabia que precisava proceder com cautela, pois cada passo que davam parecia aprofundar o mistério em vez de resolvê-lo. Uma tarde, enquanto Gabriela revisava alguns documentos em seu escritório, encontrou uma velha foto de Antônio, uma que não se lembrava de ter visto antes. Nela, Antônio estava em uma cafeteria, sorrindo para a câmera com sua usual simpatia. Mas o que capturou a atenção de Gabriela não foi apenas a imagem de Antônio, mas a figura parcialmente visível ao fundo. Embora borrada, a figura tinha uma semelhança inquietante com Raul. Intrigada e perturbada, Gabriela levou a foto até Raul, que estava na sala lendo um livro para Violeta. Raul, olha isso, disse Gabriela, estendendo a foto para ele. Você reconhece esse lugar, ou alguém na foto além de Antônio? Raul pegou a foto com as mãos trêmulas, seus olhos se arregalaram ao ver a imagem. Por um momento, pareceu perder a fala. Não, e não tenho certeza, murmurou finalmente, mas Gabriela notou um tremor em sua voz que indicava que algo não estava certo. Raul, por favor, insistiu Gabriela suavemente. Se você sabe de algo, precisa me contar. Isso pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. Raul olhou para Gabriela, depois para Violeta, que brincava tranquilamente com seu pelúcia favorito. Com um suspiro, começou a falar em voz baixa, como se temesse ser ouvido. Este lugar, e eu o vi em meus sonhos. Sempre pensei que eram apenas sonhos. Mas vê-lo agora, nesta foto, me faz duvidar de tudo o que acreditava saber. Gabriela sentiu uma onda de confusão e preocupação. O que mais você se lembra? Qualquer detalhe pode ser importante. Raul fechou os olhos, fazendo um esforço para se concentrar. E há lembranças, ou mais precisamente fragmentos de lembranças, que me vêm à mente às vezes. Conversas, risos, um sentimento de camaradagem. Mas também há algo mais, algo sombrio e doloroso que parece estar conectado a esse lugar. Gabriela processou suas palavras com uma crescente sensação de alarme. Você acha que pode haver algo lá que nos ajude a entender por que você se sente conectado a Antônio? Talvez, admitiu Raul. Mas tenho medo do que podemos descobrir. Gabriela tomou um momento para pensar. Ela sabia que o que estavam prestes a fazer poderia mudar tudo. Amanhã vamos a essa cafeteria, decidiu finalmente. Precisamos de respostas, e parece que esse lugar pode ser a chave para encontrá-las. A visita à cafeteria no dia seguinte foi carregada de tensão. Gabriela e Raul entraram no estabelecimento,
que havia mudado pouco desde a foto que Gabriela havia encontrado. Raul parecia cada vez mais inquieto, olhando ao redor como se esperasse que os fantasmas do passado surgissem a qualquer momento. Enquanto se sentavam em uma mesa perto de onde Antônio havia sido fotografado, Raul começou a suar, sua respiração ficou pesada. Sinto como se cada canto deste lugar estivesse impregnado de lembranças que não são minhas. É esmagador, confessou, agarrando a mesa para se estabilizar. Gabriela o observava com preocupação, mas antes que pudesse dizer algo, um homem mais velho que estava no balcão os olhou com curiosidade. Após alguns momentos, ele se aproximou deles. Desculpem interromper, disse o homem, olhando diretamente para Raul. Mas, e eu te conheço? Juraria que já te vi antes. Raul e Gabriela se entreolharam, surpresos. Não acredito, respondeu Raul com cautela. É minha primeira vez aqui. O homem franziu a testa, claramente desconcertado. Estranho, e você poderia ser o irmão gêmeo de um jovem que costumava vir aqui anos atrás. Ele sempre estava acompanhado por outro homem, pareciam muito próximos. Mas um dia, simplesmente pararam de vir. Houve boatos, sabe, de que algo ruim aconteceu com eles. Gabriela sentiu como se o ar lhe escapasse dos pulmões. Você sabe o que aconteceu com eles? Perguntou, sua voz quase inaudível. O homem deu de ombros. Apenas rumores, nada concreto. Algo sobre dívidas, problemas com gente perigosa. Mas nunca soube a verdade completa. As palavras do homem deixaram Gabriela e Raul com mais perguntas do que respostas. Ao sair da cafeteria, ambos se sentiam mais perdidos do que nunca, perguntando-se que verdade se ocultava no passado de Raul, e como estava conectado a Antônio e aos sombrios rumores que agora pareciam envolvê-los. Após a visita à cafeteria, Gabriela e Raul voltaram ao apartamento, cada um imerso em seus próprios pensamentos tumultuosos. As palavras do homem na cafeteria haviam aberto uma caixa de Pandora de possibilidades, nenhuma das quais era reconfortante. O ar entre eles estava carregado de uma ansiedade palpável, ambos sabiam que estavam à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. Gabriela sentou-se no sofá, folheando os papéis e fotografias espalhados sobre a mesa de centro, procurando por qualquer pista que pudesse ter passado despercebida. Raul, por sua vez, caminhava inquieto pela sala, parando ocasionalmente para olhar pela janela ou para Violeta, que brincava tranquilamente em um canto. Gabriela, começou Raul, parando em frente a ela. Preciso saber mais sobre Antônio, sobre seu passado, seus amigos, qualquer coisa que possa me ajudar a entender que conexão pode haver entre ele e eu. Gabriela levantou o olhar, encontrando o olhar intenso de Raul. Tudo bem, disse, tomando uma decisão. Ela se levantou e foi buscar uma caixa que havia guardado em um armário, cheia de pertences de Antônio que raramente tivera a coragem de revisar desde sua morte. Ao voltar, colocou a caixa no chão entre eles. Dentro, encontraram várias fotografias antigas, e-mails impressos e outros documentos pessoais. Gabriela pegou uma foto onde Antônio estava com um grupo de amigos em uma festa, apontando para um homem que estava ao lado dele. Esse é Jorge, eles eram muito próximos. Trabalharam juntos em vários projetos. Talvez ele saiba de algo. Decididos, Gabriela e Raul procuraram por Jorge e conseguiram contatá-lo. Jorge aceitou encontrá-los no dia seguinte em um café local. No momento do encontro, a tensão era evidente em seus rostos enquanto esperavam por Jorge, que chegou poucos minutos depois, um homem de meia idade com um olhar cauteloso. Após as apresentações e um breve intercâmbio de gentilezas, Gabriela foi direto ao ponto. Jorge, estamos tentando descobrir mais sobre os últimos dias de Antônio e como isso pode estar conectado com Raul aqui presente. Jorge olhou para Raul com curiosidade antes de responder. Antônio era um bom amigo, mas havia coisas em sua vida que ele mantinha privadas. No entanto, sei que ele estava preocupado com algo antes de sua morte. Falava sobre estar em dívida com algumas pessoas perigosas. Gabriela e Raul trocaram um olhar rápido, confirmando os rumores preocupantes que haviam ouvido na cafeteria. Você sabe algo sobre essas pessoas, ou que tipo de dívida era?
Perguntou Raul, sua voz tensa. Jorge hesitou, claramente relutante em falar. Não muito, só que tinha a ver com um grande projeto que deu errado. Alguns investidores não ficaram satisfeitos. Antônio estava tentando consertar as coisas quando aconteceu o acidente. Você acha que a morte dele pode ter sido relacionada a essas dívidas? Pressionou Gabriela, a possibilidade despertando uma nova onda de medo e determinação dentro dela. Não quero especular sem provas, disse Jorge com cautela. Mas sempre tive minhas suspeitas. Antônio estava assustado, e isso não era normal nele. As palavras de Jorge deixaram Gabriela e Raul com mais perguntas do que respostas. Agradeceram a Jorge pelo tempo e se despediram, sentindo que cada nova peça de informação os levava mais fundo em um labirinto de segredos e sombras. De volta ao apartamento, Gabriela se sentia sobrecarregada pelas implicações do que haviam aprendido. Se Antônio estava com problemas devido a dívidas com pessoas perigosas, é possível que sua morte não tenha sido um acidente? E o que Raul tem a ver com tudo isso? Raul, igualmente perturbado pela possibilidade, passou a mão pelos cabelos com frustração. Não sei, Gabriela. Mas parece que quanto mais cavamos, mais escuro tudo fica. Naquela noite, enquanto Gabriela e Raul tentavam encontrar algum descanso, ambos sabiam que a busca pela verdade estava apenas começando. O mistério de como as vidas de Antônio e Raul estavam entrelaçadas estava longe de ser resolvido, e agora enfrentavam a possibilidade de que forças mais sinistras estivessem em jogo. Determinados, mas temerosos, comprometeram-se a continuar, não importando quão perigoso pudesse ser o caminho à frente. Gabriela e Raul enfrentaram o amanhecer com uma mistura de determinação e medo. A revelação de que Antônio poderia ter se envolvido com pessoas perigosas antes de sua morte havia aberto uma nova camada de mistério e potencial perigo que nenhum dos dois havia antecipado. Agora, sentiam a urgência de desvendar a verdade, não apenas pela memória de Antônio, mas também por sua própria segurança. Durante o café da manhã, Gabriela olhou para Raul, que parecia particularmente absorto em seus pensamentos. Precisamos ser cuidadosos, disse, a voz carregada de preocupação. Não sabemos com que tipo de pessoas Antônio estava envolvido. Raul assentiu, o rosto sombrio. Sim, e o que me preocupa é como isso se conecta comigo. Foi apenas uma coincidência que nos encontrássemos, ou há algo mais profundo, algo predestinado? Antes que Gabriela pudesse responder, uma batida forte na porta os assustou. Com cautela, Raul se levantou para atender. Do outro lado da porta estava um homem desconhecido, de aparência severa e vestido de maneira impecável. Gabriela Torres, perguntou com uma voz autoritária. Sim, sou eu. Como posso ajudá-lo? Gabriela respondeu, tentando esconder seu nervosismo. O homem mostrou uma identificação que o identificava como detetive da polícia. Sou o detetive Marques. Estamos reabrindo o caso de Antônio Rivera. Há novas evidências que sugerem que sua morte não foi um acidente. O coração de Gabriela acelerou. Novas evidências, repetiu, a mente girando com as implicações. Sim, e precisamos falar com todos que estiveram perto dele nos dias anteriores à sua morte. Isso inclui você e qualquer outra pessoa que possa ter estado em contato com ele, explicou o detetive, olhando significativamente para Raul. Raul, que até então havia permanecido em silêncio, interveio. Detetive, é possível que essas novas evidências possam lançar luz sobre por que pessoas desconhecidas poderiam estar interessadas em mim? Eu tive experiências estranhas que não consigo explicar desde que cheguei aqui. O detetive franziu a testa, claramente surpreso pelo comentário de Raul. Isso é algo que também gostaríamos de entender melhor. Poderia me acompanhar até a delegacia para uma declaração formal? Isso pode ser crucial para o nosso caso. Gabriela trocou um olhar preocupado com Raul. Ela assentiu, dando-lhe apoio tácito. Vamos juntos, disse, decidida a não deixar que Raul enfrentasse isso sozinho. Na delegacia,
o detetive Marques os conduziu a uma sala de entrevistas, onde começou a fazer perguntas mais detalhadas sobre o relacionamento deles com Antônio e qualquer conexão que pudesse haver entre o passado dele e o presente de Raul. À medida que a entrevista se desenrolava, Gabriela percebeu que a polícia tinha mais informações do que inicialmente haviam revelado. Detetive, o que exatamente vocês encontraram que levou à reabertura do caso? Perguntou Gabriela, incapaz de conter sua curiosidade e ansiedade. O detetive fez uma pausa, medindo suas palavras cuidadosamente. Recebemos uma informação anônima que nos levou a revisar certas evidências financeiras e conexões de Antônio que não havíamos considerado inicialmente. Parece que havia uma rede de apostas ilegais e lavagem de dinheiro envolvida. Gabriela e Raul se entreolharam, surpresos. Antônio envolvido em algo assim? Gabriela quase não conseguia acreditar. Não estamos certos do grau de envolvimento dele, mas o que é claro é que sua morte pode ter sido conveniente para alguém nessa rede, continuou o detetive, observando-os atentamente. A revelação deixou Gabriela e Raul atônitos. Saíram da delegacia sentindo-se ainda mais vulneráveis e confusos. Se Antônio havia sido assassinado como parte de uma rede criminosa, estariam eles agora em perigo também? E, mais inquietante ainda, qual seria o papel de Raul em tudo isso, se é que tinha algum? Precisamos encontrar respostas antes que isso nos alcance, disse Gabriela, mais para si mesma do que para Raul. Juntos, decidiram que o próximo passo seria investigar por conta própria as últimas atividades de Antônio, na esperança de descobrir algo que a polícia poderia ter negligenciado. Enquanto o sol se punha, ambos se sentiam presos em uma rede de intrigas que era muito mais complexa e perigosa do que jamais haviam imaginado. A busca pela verdade sobre Antônio, e agora a investigação policial, os levava por um caminho cheio de sombras e ameaças veladas. O mistério se aprofundava, e cada revelação parecia apenas aumentar o perigo no qual inadvertidamente se encontraram. Gabriela e Raul se encontraram imersos em uma voragem de investigações, tentando conectar os fios dispersos do passado de Antônio aos eventos atuais. A revelação de que Antônio poderia ter estado envolvido em atividades ilegais os levou a explorar os recantos mais sombrios de sua vida, algo que Gabriela nunca havia suspeitado. Certa tarde, enquanto Gabriela revisava alguns dos antigos e-mails de Antônio em busca de qualquer menção às suas atividades ou associados suspeitos, encontrou uma série de mensagens trocadas com um pseudônimo desconhecido. As mensagens eram crípticas, mas claramente implicavam grandes somas de dinheiro e reuniões secretas. O mais inquietante era uma mensagem final que dizia: "Você precisa resolver isso antes que seja tarde demais." Gabriela compartilhou a descoberta com Raul, que ficou cada vez mais preocupado com a profundidade do perigo que poderiam estar enfrentando. "Precisamos falar com o detetive Marques sobre isso", sugeriu Raul, sentindo a urgência da situação. Quando chegaram à delegacia de polícia, o detetive Marques os recebeu em seu escritório. Gabriela mostrou os e-mails e explicou suas descobertas. O detetive ouviu atentamente, franzindo a testa com preocupação. "Isso pode ser a peça que estava faltando", disse finalmente. "Mas devo alertá-los, envolver-se mais nisso pode ser extremamente perigoso." Armados com novas informações, Gabriela e Raul decidiram continuar sua investigação com o apoio tácito da polícia. O próximo passo foi tentar rastrear o misterioso correspondente de Antônio, uma tarefa que os levou às sombras da cidade, onde transações ilegais frequentemente passavam despercebidas. Certa noite, enquanto seguiam uma pista que os levou a um armazém sombrio no distrito industrial, Gabriela e Raul se depararam com uma figura sombria que emergiu das sombras. "Vocês não deveriam ter vindo aqui", disse a figura com uma voz baixa e ameaçadora. Raul, protegendo Gabriela instintivamente, deu um passo à frente. "Queremos saber o que aconteceu com Antônio Rivera. Acreditamos que você pode ter as respostas." A figura riu, um som frio e desprovido de humor. "Antônio se meteu em problemas muito além de sua capacidade. Foi avisado, mas não ouviu. E agora, parece que vocês estão seguindo seus passos." Gabriela, com o coração batendo forte, encontrou coragem para falar. "Não iremos embora até saber a verdade. Sua morte teve a ver com as dívidas?"
O homem se aproximou, seu rosto ainda oculto na penumbra. Antônio estava desesperado. Devia mais dinheiro do que podia pagar. Tentou sair, limpar seu nome, mas foi tarde demais para ele. E quanto às ameaças? Estão vindo das mesmas pessoas que o ameaçaram? Perguntou Raul, com a voz tensa. A figura hesitou, como se considerasse o que revelar. Digamos que algumas dívidas nunca são completamente saldadas. E agora, com vocês escavando o passado, estão atraindo uma atenção que seria melhor deixar quieta. Antes que pudessem perguntar mais, um barulho interrompeu a tensa conversa. A figura desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido, deixando Gabriela e Raul sozinhos no armazém escuro. Eles sabiam que precisavam sair antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. Enquanto se afastavam do local, Gabriela se sentia oprimida pela enormidade do que acabaram de aprender. Raul, isso é maior do que pensávamos. O que fazemos agora? Raul segurou sua mão, sua expressão séria, mas decidida. O que Antônio não conseguiu fazer. Vamos limpar o nome dele, mas precisamos ser inteligentes quanto a isso. Não podemos enfrentar isso sozinhos. Com o eco das palavras do desconhecido ressoando em suas mentes, Gabriela e Raul sabiam que o caminho à frente estaria cheio de perigos. Mas agora, mais do que nunca, estavam comprometidos a desvendar a rede de segredos que cercava a morte de Antônio, não importando aonde isso os levaria. Após as revelações no armazém sombrio, Gabriela e Raul se sentiram mais determinados, mas igualmente perplexos. A conexão entre Raul e Antônio tornava-se cada vez mais enigmática, e as perguntas sem resposta os mantinham acordados noite após noite. Decididos a desvendar esse mistério, Gabriela e Raul voltaram para o apartamento, onde o ambiente carregado de documentos e anotações refletia a intensidade de sua busca. Em um esforço para encontrar alguma pista que pudessem ter deixado passar, Raul revisou novamente os objetos pessoais de Antônio que Gabriela havia guardado. Entre esses objetos, encontrou um velho diário que Antônio havia escrito durante uma viagem que fez à Ásia, uma viagem que Gabriela lembrava vagamente pelas histórias que ele lhe contou ao retornar. Enquanto Raul folheava as páginas do diário, um trecho chamou poderosamente sua atenção. Antônio havia escrito sobre suas experiências com um místico que falava de vidas passadas e reencarnação. Ele anotou seus próprios pensamentos e dúvidas sobre o assunto, e como, em um momento de revelação, sentiu que sua vida estava inexplicavelmente entrelaçada com a de outra pessoa, em uma época e lugar que não conseguia recordar. Gabriela, olhe isso, chamou Raul, passando o diário para ela. Enquanto lia, uma teoria ousada começou a se formar em sua mente. E se a conexão entre você e Antônio não for apenas uma coincidência ou uma questão de semelhança física? E se realmente existir algo mais profundo, como sugeriu o místico que Antônio conheceu? Gabriela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sempre pensei que essas ideias eram apenas fantasias, mas agora, com tudo o que está acontecendo, estou começando a me perguntar se pode haver algo de verdade nelas. A noite avançava enquanto discutiam as possibilidades. Decidiram consultar um especialista em reencarnação e fenômenos paranormais, alguém que pudesse oferecer uma nova perspectiva ou confirmar suas suspeitas. A reunião foi marcada para o dia seguinte em um centro de estudos esotéricos na cidade. Ao chegarem, foram recebidos pelo Dr. Emiliano Vasques, um homem de meia idade com um olhar penetrante e um ar de autoridade acadêmica. Depois de ouvir sua história, o Dr. Vasques falou sobre a reencarnação de um ponto de vista tanto espiritual quanto científico, citando casos e estudos que apontavam para a possibilidade de vidas conectadas através de diferentes épocas. Em alguns casos raros, explicou o Dr. Vasques, as pessoas não apenas herdam memórias ou traumas de suas vidas passadas, mas também encontram outras com quem compartilharam destinos significativos nesses passados. Esses encontros podem ser sentidos como um déjà vu intenso ou como uma conexão instantânea e inexplicável. Raul e Gabriela se entreolharam, perguntando-se se o que sentiam e experimentavam poderia ser parte de um padrão muito maior e mais antigo do que suas próprias vidas atuais. É possível então que eu possa ser? Raul não terminou a pergunta, mas o Dr. Vasques assentiu. É possível, embora difícil de provar sem dúvidas.
Mas suas experiências e a conexão que sentem podem ser indicativas de algo que vai além da coincidência. Ao sair da reunião, Raul e Gabriela sentiram-se aliviados, mas também sobrecarregados pela magnitude do que poderiam estar enfrentando. Não apenas tinham que lidar com as ameaças do presente relacionadas ao passado sombrio de Antônio, mas agora também contemplavam a possibilidade de um vínculo reencarnado que os unia de maneiras que estavam apenas começando a entender. Com uma mistura de medo e esperança, decidiram que, independentemente da verdade sobre sua conexão, enfrentariam juntos os desafios que surgissem. Estavam unidos, não apenas pela busca pela verdade sobre a morte de Antônio, mas também pela possibilidade de um destino compartilhado muito maior e mais antigo do que eles próprios. Enquanto voltavam para casa, o pôr do sol os envolvia em um manto de mistério e possibilidade, deixando no ar a promessa e o perigo do que ainda estava por ser descoberto. Enquanto o sol começava a se esconder atrás dos arranha-céus da cidade, Gabriela e Raul sentaram-se na sala do apartamento, envolvidos no silêncio que segue uma revelação. Haviam voltado de seu encontro com o Dr. Vasquez cheios de novas perspectivas e possibilidades sobre a conexão entre eles, mas também conscientes dos perigos que ainda espreitavam devido aos segredos não resolvidos de Antônio. "Você acha que algum dia saberemos toda a verdade?", perguntou Gabriela, olhando para Raul com uma mistura de esperança e medo. Raul segurou sua mão, transmitindo um sentimento de solidariedade e apoio. "Não sei, Gabriela. Mas o que eu sei é que, não importa o que descobrirmos, enfrentaremos juntos. Estamos conectados, mais do que eu jamais imaginei possível." Nos dias seguintes, Gabriela e Raul intensificaram seus esforços para desvendar a rede de intrigas que cercava a morte de Antônio. Com a ajuda da polícia e alguns contatos de Jorge, começaram a desmascarar uma trama complexa de apostas ilegais e lavagem de dinheiro que envolvia várias figuras proeminentes da cidade. Certa noite, enquanto revisavam documentos e provas no escritório de Gabriela, um envelope sem marca foi deslizado por debaixo da porta. Raul o pegou e abriu com cautela. Dentro, encontraram um pendrive e uma nota que dizia simplesmente "E a verdade sobre Antônio Rivera". Ao reproduzirem os arquivos, a voz trêmula de Antônio encheu o ambiente, discutindo acaloradamente com um homem cuja voz soava dolorosamente familiar para Raul. Após alguns instantes de incerteza, Raul reconheceu a voz, era seu pai, que havia desaparecido misteriosamente pouco depois da morte de Antônio. "Gabriela, esse é meu pai", murmurou Raul, a revelação o atingindo como um soco. "Eu não fazia ideia de que ele conhecia Antônio, muito menos que poderia estar envolvido em algo tão terrível." Gabriela se aproximou de Raul, oferecendo-lhe seu apoio. A implicação de que o pai de Raul poderia estar envolvido na morte de Antônio acrescentava uma camada de complexidade e dor à sua já tortuosa busca. Decidiram levar essa nova evidência ao detetive Marques, na esperança de que ele pudesse lançar luz sobre o paradeiro atual do pai de Raul e sua possível implicação no caso. Após uma reunião tensa com a polícia, onde foram iniciadas as gestões para localizar o pai de Raul, ambos se sentiram exaustos, mas determinados a seguir em frente. No caminho de volta, Raul segurou a mão de Gabriela. "Gabriela, há algo que preciso te dizer. Nestes meses, enfrentando tudo isso juntos, percebi que comecei a sentir algo muito forte por você. Algo além da amizade." Gabriela, surpresa, mas comovida, respondeu com sinceridade. "Raul, eu também senti algo. Pensei que depois de Antônio, nunca poderia sentir algo assim, mas você mudou isso. Eu gostaria de ver aonde isso pode nos levar." Com o coração cheio de esperança e novos sentimentos florescendo entre eles, Gabriela tomou uma decisão significativa. Vendeu o apartamento que havia compartilhado com Antônio, um lugar cheio de lembranças doces, mas também dolorosas, e comprou uma casa onde ela e Raul poderiam começar de novo. Além disso, ofereceu a Raul um cargo importante em sua empresa, ajudando-o a se estabilizar financeiramente e reconstruir sua vida. Raul aceitou, agradecido e emocionado pela oportunidade de crescer e oferecer a Gabriela o amor e a estabilidade que ela merecia. Juntos, mudarão-se para sua nova casa, decorando-a com lembranças de seu passado compartilhado e sonhos de seu futuro juntos. A vida de Raul tomou um rumo positivo em todas as áreas.
Financeiramente seguro e emocionalmente realizado, ele se dedicou a cuidar de Gabriela, oferecendo-lhe todo o amor e apoio que ela havia dado generosamente durante os tempos mais difíceis. Gabriela, por sua vez, encontrou em Raul não apenas um companheiro amoroso, mas também um verdadeiro parceiro em todos os aspectos da vida. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como uma forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço.